Outro dia eu abri meu computador, na página inicial tinha uma notícia que uma atriz de uma determinada série que está fazendo sucesso aí agora estava sofrendo um abaixo-assinado da turma na internet aí para que ela fosse demitida, né? Aí aquilo lá me chamou a atenção, eu abri a notícia e fui ver do que se tratava. O motivo foi que ela tinha postado no Twitter pessoal dela lá que ela comparou a máscara como se fosse uma venda, né? Ela deu, na realidade, uma opinião política e no meio do texto lá comparou a máscara como se fosse uma venda, né? E isso do politicamente correto aí foi a gota d'água, né? E isso me fez me lembrar de um filme de 2002, onde era um futuro distópico, que a humanidade foi proibida de ter sentimentos, né? Que a causa de todas as desgraças da humanidade eram os sentimentos. Então, todo mundo era obrigado a tomar uma droga lá que inibia os sentimentos. Então, tudo que remetia ao sentir era proibido, né? E isso era caçado com uma violência extrema, pessoas eram mortas, objetos de artes eram queimados, ouvir música era proibido, qualquer expressão de arte era proibido, né? Pessoas denunciavam umas às outras ali e se cometia grandes atrocidades para tentar evitar grandes atrocidades para frente ali, né? Então, eu, nesse cenário todo ali, meditando um pouquinho, eu falei, que bom que a gente está longe disso ainda, né? Só que não, né? Então, a gente, eu não tem muito a ver com a mensagem de hoje, isso daqui, mas eu não poderia deixar de falar. Para a gente, como cristão, a gente abrir um pouco os olhos para o que está acontecendo e não ter medo de expressar as nossas opiniões, né? Às vezes a gente é tratado como intolerante religioso, né? Por causa das nossas opiniões. E daí a pouco estão nos calando, nos denunciando, né? E daí a pouco a gente chega numa situação como essa, né? A humanidade já passou por algo parecido, né? Lá nos tempos da Segunda Guerra Mundial, ali, um pouco antes e até um pouco depois, ali, né? Durante a cortina de ferro, na Rússia e na China também, né? E em outros países ali. Mas, enfim, só para a gente manter a nossa opinião, ter a ciência de que opinião não é imposição, tá? Eu posso manter a minha opinião sem impor para as outras pessoas. Mas hoje eu quero falar um pouco de vitória, né? Esse final de semana teve o Veredas Antigas, ou Vida Vitoriosa, né? Mas, na realidade, essa mensagem eu tinha algum tempo ali já preparando, desenvolvendo ela, né? E acabou que bateu em cima aqui do final de semana também. E, mais uma vez, eu gosto de exemplificar as mensagens assim com coisas que a gente vive no dia a dia, porque fica mais fácil de firmar, né? Fica mais fácil de captar e colocar em prática também. Eu não me lembro aonde alguém colocou um louvor e eu prestei atenção na música, prestei atenção na letra e comecei a ouvir, né? Eu não vou falar o nome da música aqui, que às vezes um ou outro pode se ofender aí, mas no final da música, na música falava de luta e de provação, mas no final da música eu fiquei na impressão que aquele cristão olhava para os outros assim, ó, tá vendo, eu venci, agora eu estou aqui em cima. Eu consegui. Como se aquilo fosse algo a ser cultuado, né? Algo a ser levantado. Tipo assim, eu estava lá embaixo, ninguém me ajudou, agora eu estou aqui em cima, eu vou pisar em quem está lá embaixo, porque aqueles não me ajudaram. Então, assim, eu fiquei nessa impressão quando a música terminou. Acho que, para bom entendedor aí, meia palavra basta, acho que alguns já sabem de que música se trata aí, mas não vem ao caso, né? O fato é que a gente persegue muito essa vitória.
Ah, vitória, eu vou ter minha vitória. Eu vou chegar lá, vou ter minha vitória. Muitas vezes a gente não sabe que vitória é essa. A gente não sabe o que a gente quer vencer. Onde é que a gente quer chegar. Primeira coisa a gente precisa entender é o quê? O que é vencer? O que é o conceito de vitória? Para vencer, eu preciso estar em competição, eu preciso estar em batalha, né? Eu preciso estar numa luta, mas não basta estar nesses eventos. Eu tenho que estar lá com um objetivo definido. Ora, eu vou num jogo de futebol, vou para ganhar. Eu vou numa luta, vou para vencer o meu oponente. Eu vou numa guerra, eu vou para ganhar a cidade daquele oponente. E assim sucessivamente. Aí que está o detalhe, se você compete sem o objetivo de vencer, você já perdeu. Desculpe aí o pessoal sei que aqui não tem ninguém, tá? Assim, mas aquele pessoal que fala assim, o importante é competir. Nem vá, nem vá. O importante é vencer. O importante em qualquer competição, em qualquer batalha, em qualquer luta, é vencer. Você pode até não ganhar, mas se você não for com o objetivo de vencer, você não for com o objetivo de ganhar, você não vai dar o seu melhor. É fato. Esse negócio de o que vale é a competição, o que vale é estar lá, participar, isso daí foi só um mertiolate que não arde, que inventaram para passar para a pessoa que perdeu. A pessoa que perdeu, ela tem que receber incentivo de continuar lutando, de continuar tentando até ser o vencedor. Um soldado, ele não vai para a guerra com o objetivo de participar. O soldado, ele vai para a guerra com o objetivo de vencer a guerra. Mas o interessante é que, meditando nessa palavra aqui, lá no início da Bíblia, lá, eu vi que Deus ele não nos fez para estar lutando tanto na vida. Ele não nos fez para isso. Quando a gente foi criado, quando eu falo a gente foi criado, a humanidade foi criada lá no início, era tudo muito tranquilo, né? E Deus ia nos suprir as nossas necessidades. Logicamente, Ele não nos fez para ser preguiçoso, para estar lá no jardim do Éden com a uvazinha na boca lá, não é esse o caso, tá? Mas Ele iria nos suprir. Isso está lá, não precisa abrir, tá? Em Gênesis 1, 29, diz assim, para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Eu peguei esse versículo porque é o primeiro versículo da Bíblia que fala da provisão de Deus para nós. Tem N's. No Velho Testamento, no Novo Testamento, tem N's textos que falam que Deus vai suprir as nossas necessidades. Então a gente não precisava estar lutando por tudo. Então quando foi que a gente precisou se tornar soldados? Quando foi que a gente precisou ir para a batalha? Em um certo momento da nossa vida, da humanidade, as pessoas não ficaram satisfeitas com os que tinham e passaram a não confiar mais na provisão de Deus. Daí, por causa do pecado, passamos a lutar por tudo. Por quê? Porque tomamos esse lugar de Deus. A provisão vinha de Deus, eu falei, opa, daqui que eu cuido disso. A partir de agora, pode deixar que eu dou conta do recado. E aí, naquele meio tempo ali, Deus falou, é isso que vocês querem? Então tá. Botou para fora do jardim do Éden. Às vezes a gente vê o jeito, alguns textos do Velho Testamento, desculpa, e a gente pensa assim, nossa, que Deus era meio malvado lá naquela época. Mas não, aquilo foi uma opção nossa.
E vocês vão entender mais na frente um pouquinho aqui o que ocorreu. Ele só fez justiça. Ele foi justo. É isso que vocês querem? Então tá. Vamos para fora. Agora vocês vão precisar lutar. E batalhar arduamente pelas coisas. E daí em diante a gente passou a lutar por praticamente tudo na nossa vida. A gente passou a lutar pelo nosso sustento. A gente passou a lutar uns com os outros por status. A gente passou a lutar contra o pecado, que é uma das piores lutas que a gente tem que enfrentar hoje em dia. A gente passou a lutar contra as vontades da carne. A gente passou a estar constantemente em guerra. E eu acho que, se a gente meditar um pouco, e olhar ali para o quartel, e pensar nos tempos de guerra, a gente vai ver que a vida do soldado não é muito fácil. Não é muito legal ser soldado em tempos de batalha, não. Você imagina o seguinte, o soldado ele sempre está em prontidão. Sempre. Não tem descanso. E se tiver ali, é curtos períodos ali, é o cara dormir meia hora, né, a cada dia, dormir 1 hora, 2 horas, chega, tem que batalhar exausto, não sabe de onde tem que tirar forças, mas tem que estar ali. Para onde ele vai, ele tem que carregar aquela tralha. Né? Para quem não sabe, a mochila de um soldado moderno hoje, não só a mochila, mas a vestimenta e munição, arma, mochila com provimentos, comida, essas coisas assim, tudo ali em torno de 30 quilos. Você imagina carregar 30 quilos durante dias e dias ali. Né? E você reclama da sacolinha do mercado que vai do estacionamento até o carro, que pesa ali seus... Quando tem um pacote de arroz grande, né, mais uns 2 pacotes de bolacha ali, uns seus 7 quilos. Então, soldado em tempos de guerra, em torno de 30 quilos, ele tem que carregar. Para onde ele vai? Ah, mas ele atirou, gastou. Vai lá e busca mais, se reequipa e continua. Ele não tem lugar fixo. Né? Hoje a campanha, o fronte de batalha é aqui, amanhã em outro lugar, e assim vai. Ele pode acordar aqui, dormir daqui a 50 quilômetros, daqui a 500 quilômetros. Não tem lugar fixo. Não tem conforto, né? Muitas vezes dorme ali no chão, onde achar quando dorme, né? No meio de um buraco ali. Passa frio, calor, chuva, sol. Então essa é a vida de um... Para resumir bastante, né? Bem resumidozinho, a vida de um soldado aí em épocas de batalha. Isso que eu não falei nem do enfrentamento aqui, né? Da batalha em si. Né? Então, assim, realmente eu não acredito que Deus tenha nos criado para viver uma vida em guerra, uma vida de batalha. Se você vê a descrição do Jardim do Éden lá, eu não acho que se parece nem um pouco com a trincheira de guerra. Mas para a gente entender que lutas são essas que eu estou falando aqui, dessas batalhas que eu preciso lutar diariamente, eu preciso saber de onde vêm esses conflitos. E esses conflitos, em sua maioria, vêm de nós mesmos. Eu vou falar de um texto aqui rapidinho, não precisa abrir, que a gente vai pegar o texto principal do tema daqui a pouco. Mas se quiserem anotar aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Diz assim, ó, que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante o autor, ele descreve aqui, ele esmiuça a unidade do ser humano aqui, né? Ele não fala só assim que Deus mantenha vocês limpos, não. Ele fala de 3 entidades aqui,
que basicamente nos constitui. E a gente precisa entender o que essas três entidades são na realidade, né? Cada um de nós fomos criados por Deus. Isso é claro, isso é tranquilo para todo mundo, né? E nós somos constituídos dessas três entidades aqui que foram faladas no texto: espírito, alma e corpo. O que cada uma dessas coisas são na realidade? O espírito é a parte de Deus em nós. O espírito, se você fosse desenhar, o que é o espírito para nós aqui? Você trazer isso para a nossa realidade. Você vai fazer um exame de DNA. Esse exame de DNA, ele vai mostrar uma série de coisas sobre você. E uma das coisas que ele vai mostrar sobre você é a carga genética que você carrega dos seus pais, né? O que você herdou, a parte que você herdou dos seus pais. E o espírito, para nós, é isso que vem de Deus. É a parte de Deus que vem para nós. Lá em Gênesis 1:26 disse, né? Deus disse que criou, em Gênesis lá, né? Deus disse que criou semelhantes a Ele, não sendo Deus, mas recebendo uma porção do próprio Deus em nós. Ora, para ser semelhante a alguma coisa, você tem que ter parte com aquilo. Ah, fulano parece com ciclano ali. Parece o quê? O nariz é igual, a orelha é igual. Então você tem uma parte que se parece bastante com aquela pessoa. Então o espírito é essa parte em nós que se parece com Deus. O segundo item que foi citado no texto é a alma, né? O que é a alma? A alma é a identidade em si. Né? Na psicologia seria, se eu não me engano, agora me falha a memória, mas se eu não me engano é psique que se chama lá. É onde estão os seus sentimentos, né? Onde estão as suas emoções. É a sua parte que é formada como indivíduo, é a parte que é desenvolvida, né? A parte que recebe influências externas e internas, né? E por último ele citou a carne. O que é a carne? A carne não se trata só do corpo físico, pelo menos o que eu consegui entender, a carne se trata da materialização nossa aqui nesse plano. É a carne, é o corpo físico, mas é a nossa presença física nesse lugar aqui. Então agora a gente entende como somos constituídos: espírito, alma e corpo. Né? Somos um todo de três partes que precisam conviver. Aí começa a complicação. Né? Casal, cônjuge, é duas partes que precisam conviver. Né? Aí, ou seja, quem é casado aqui entende que não é sempre, 100% do tempo, tranquilo, light, né? Você precisa se abster um pouco de você, ou o outro cônjuge um pouco dele também, para que as coisas fluam. Né? E aqui acontece algo semelhante. Né? Mas ao invés de duas, são três partes. E quando eu estava formulando essa mensagem, eu me lembrei de algumas coisas, de uns desenhos mais antigos aí. As pessoas, hoje as crianças não vão assistir isso, porque assim, o politicamente correto não vai deixar. Antigamente tinha aquela história, sempre que o personagem principal estava no momento de decisão, ou no momento de perturbação, aparecia ali um anjinho e um diabinho no ombro ali, né? Um ficava ali de um lado, o outro do outro, tentando influenciar a decisão do personagem principal. Hoje não acontece mais isso porque assim, pode ofender tanto as religiões satânicas quanto os ateus, né? Então, paciência. Mas você pensa que o personagem principal ali, aquele que está ouvindo um do lado, o outro do outro, é a alma.
E é interessante como aquilo é ilustrado, talvez os autores daquilo nem tenham pensado, ou tenham pensado, mas que aqueles outros personagens ali, o diabinho e a carne ali, apareciam quase 100% do tempo com a mesma feição do personagem principal, né? Então imagine que eu era aquele desenho animado ali, e que estava ali na perturbação, aparecia o anjinho e o diabinho, aqueles eram como se fosse eu, anjinho, e o outro ali, diabinho, né? As pessoas mais antigas vão lembrar. E ali nessa encenação ali, você pode descrever exatamente como é o convívio desses três aqui em você como um indivíduo. Imagine ali que aquele personagem ali, esquece o diabo aqui agora, tá? O diabo ainda não vai entrar em cena aqui agora, mas imagine que aquele anjinho, ele é o Espírito, a parte de Deus que vem em você, né? O DNA de Deus impresso em você. Quantos aqui já sabem, né, que a ciência, inclusive, prega isso, que alguns comportamentos, algumas atitudes, é herdado através dos genes. Todo mundo sabe disso, né? Inclusive, nos animais também funcionam assim. Alguns comportamentos, algumas atitudes são herdadas nos genes. E o Espírito traz isso de Deus para a gente. O caráter de Deus, aquilo que foi herdado de Deus para a gente. Então ele está ali, tentando influenciar você ali, falando, né, das decisões, tentando influenciar você nas decisões. E do outro lado, outra entidade falando no teu ouvido. Outra coisa. Essa outra entidade, a gente pode representar ela como a carne. E é interessante, lembrando nesses desenhos aqui, quando o personagem principal ali dava ouvido mais a um lado quanto ao outro, o outro lado sumia. O outro lado era derrotado, o outro lado era morto. Isso acontecia tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Se o personagem principal dava ouvido ao anjinho aqui, o outro lado aqui sumia. Se ele fizesse o inverso, o outro lado sumia. Então acontecia algo que era basicamente ali uma regra de 3, inversamente proporcional, né? Alguns aí, poxa, isso é hora de falar de matemática. Então, quanto mais você escutava um lado, quanto mais você escuta um lado, o outro diminui. O problema acontece quando a gente começa a escutar mais o lado da carne. Que aí agora a gente vai entrar um pouco no cerne da mensagem. Então eu falei de conflitos e batalhas. De onde vêm os conflitos? De onde vêm as batalhas? Lembra que eu falei que na alma é onde estão os sentimentos? Na alma é onde estão as emoções, as tristezas, as alegrias, as mágoas, o amor. Tudo fica ali na alma. Então, quando algo afeta, algo externo vem afetar você, onde é causada a confusão? Na alma. Onde é que você fica aflito? Na alma. Então você começa a ter aquele conflito interior. Aí lembra do desenhozinho? Quando o personagem principal está em conflito, o que acontece? Um de cá aparece e o outro de cá aparece. E os dois começam a falar. Um de um lado, outro de outro. Em Salmos 42, 11, a tradução NTLH vai dizer outra coisa, essa aqui é a tradução NVI, diz o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então aqui
o autor do Salmo aqui, ele deixa claro onde é que estava a confusão dele. O que ele estava sentindo. A tristeza estava onde? Não estava no emocional, não estava na mente, estava na alma. E ele fala, por que está tão perturbada? Por que está acontecendo isso dentro de mim, essa perturbação tão grande dentro de mim? E ele nesse momento ali, né, ele fala, põe a sua esperança em Deus. Ele sabia dessa confusão, ele sabia em quem precisava confiar. E aqui o texto também deixa claro que o quê? Nós não estamos blindados. O que pode causar confusão de alma? Um negócio mal sucedido, perda familiar, discussões, até uma briga de trânsito, tudo aquilo que me afeta, tudo aquilo que faz doer a minha alma pode causar essa confusão. E por que eu comecei falando aqui de geração, comecei falando, dando o exemplo aqui do filme e tal e tudo mais? Essa geração, ela está com a alma muito confusa. Essa geração, ela está com a alma adoentada. E a gente precisa fazer algo. A gente precisa colocar a esperança em Deus, retornar para Deus. A gente precisa ter a noção de que sempre teremos desafios, como eu falei, mais uma vez. A gente sempre teremos desafios que vão causar confusão na alma. E toda vez que isso acontecer, lá está a cena do personagem lá. Está eu, a alma, diante da carne, diante do Espírito. Abra a tua Bíblia agora em Romanos 8. Vamos ler a partir do 5. E vamos até o 15. Romanos capítulo 8, versículo 5, até o 15. O texto diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito Santo de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês recebem de Deus não torna vocês escravos. E não faz com que tenham medo, pelo contrário,
o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Então, o texto é claro aqui sobre a natureza humana, ele está falando da natureza da carne, né? E o texto é claro, ele diz como a natureza da carne pode nos dominar e nos fazer viver de acordo com as vontades da carne. A natureza humana, ou a carne, pode matar o espírito. Mas o espírito pode matar a vontade da carne também. Aquilo que eu falei. Você ouve um, deixa de ouvir o outro. Você ouve o outro, deixa de ouvir. E é interessante, o texto no versículo 9 lá, na segunda parte dele, que ele fala que a gente não vive de acordo com manda a nossa natureza, mas de acordo com o Espírito de Deus. Mas ele complementa: se é que o Espírito vive em vocês. Mais uma vez confirmando aquilo que eu falei, a regrinha de 3. Se o Espírito vive em nós, se eu dou mais ouvido ao Espírito, a carne automaticamente desce. Mas por que dessa batalha? Por que desse jogo? De um lado o Espírito, do outro lado a carne. Por que disso? Por que eu tenho que viver com isso? A nossa natureza humana, ela não, quando eu falo natureza humana, tá, a mesma coisa da carne. A nossa natureza humana, ela não gosta de ver a alma sofrendo. Por quê? Porque a alma sofrendo vai haver consequências para o corpo. Quem aqui já viu ou já teve notícias de pessoas que morreram por causa de depressão? Depressão é uma doença na alma. E por causa disso, a carne não quer ver a alma sofrendo. Quando a alma sofre, o que a carne vai fazer? Tentar apaziguar. Eu vou apresentar opções aqui para tentar deixar as coisas tranquilas. Mas se a carne faz parte de mim, né, a gente viu lá em cima, lá, anteriormente, que eu sou carne, alma e espírito. Se a carne faz parte de mim, qual é o problema da vontade da carne, então? Né? E a gente pode citar algumas delas aqui, por exemplo, e algumas são até fisiológicas, né? A vontade sexual, por exemplo, o pensar em si, né? Ali é a vontade da natureza humana. Como eu falei, a carne não é só o corpo físico, mas a nossa materialização nesse mundo aqui. Beber, comer, descarregar a raiva, o estresse, é uma vontade na nossa natureza. E várias outras coisas que a gente poderia citar aqui, né? Qual é o problema dessa vontade da carne? O problema da vontade da carne é que ela é, em primeiro lugar, exagerada. Ela vai te suprir sem medidas. Né? Uma coisa que eu posso falar por mim mesmo aqui. Vontade de comer. Todo mundo tem. Natural, fisiológico. Nosso corpo necessita disso. Mas quando eu estou em confusão da alma, quando eu gosto de comer, o que a carne vai oferecer? Come mais. Come mais. Aquele momento que você está estourando ali, e vai mais um garfo, e vai mais um pedacinho de carne, e vai mais uma cordinha ali. Aquilo pode saciar, num primeiro momento ali, a sua ansiedade. Por quê? Porque tira o foco. E isso a carne tentou fazer você. Então,
fazer a confusão da alma passar. Então a vontade da carne ela é exagerada. Segundo, ela é sem escrúpulos, sem medidas, né? Não tem limites. Então ela vai indo até onde você der brecha. A vontade da carne também nos aprisiona quando eu dou ouvidos a ela. Pois ela, como eu falei agora há pouco, ela nos dá um alívio momentâneo. Na realidade, é até um engano pensar que a carne alivia a alma momentaneamente. O que ela faz é tirar o foco. Como eu dei o exemplo aqui de comer aqui, né? Você come ali, no primeiro momento você está sentindo bem, mas depois você vem até a culpa por ter comido ali e tirou o foco daquilo que você estava sentindo anteriormente, que é o que te fez chegar naquele ponto ali. Então ela nos aprisiona, por quê? Porque ela nos faz sempre repetir o mesmo ciclo. Eu faço isso hoje para me aliviar, daí a pouco volta aquela angústia, volta aquela confusão na alma de novo. Daí a pouco a carne apresenta aquela mesma opção, eu vou, e assim vai. E assim vai. Né? O problema é que sempre vai aumentando a dose, né? Mesma coisa da droga. Agora eu não estou satisfeito, aumento aqui mais um pouquinho, aumento ali mais um pouquinho, e assim vai num ciclo vicioso, né, que pode causar até a morte. E nesse diálogo, a gente é apresentado as opções. Então, para ilustrar melhor aqui, eu coloquei algumas opções aqui sobre as vontades que às vezes a gente acha, que eu coloquei aqui as vontades fisiológicas, né? E a vontade, o que o Espírito diz das vontades e o que a carne diz das vontades. Por exemplo, a primeira vontade que eu citei da carne aqui foi a vontade sexual. O Espírito diz que o sexo é bom no casamento. A carne diz que o sexo é bom em qualquer lugar. Né? E se a doença for aumentando, e se eu digo a doença da alma for aumentando, a dose vai aumentando. Né? O Espírito continua dizendo o quê? Aquilo que eu herdei de Deus. O que Deus diz? O sexo é bom no casamento. Dentro daquela cerca de proteção ali. O que a carne diz? O sexo é bom em qualquer lugar. Se satisfaça. Daí a pouco não se satisfaz. O sexo é bom com qualquer pessoa. O sexo é bom com qualquer sexo. O sexo é bom com qualquer ser. E assim vai. O Espírito diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. A carne diz que o que importa sou eu. O resto que se exploda. O Espírito diz que não devemos ser escravos da bebida. A carne diz, só mais um copo, só mais um. Eu largo a hora que eu quero. Essa é a principal desculpa. Lembra que eu falei aquela hora do diálogozinho aqui, que para deixar o diabo de fora, que ele não fazia parte da cena ali? A partir daqui ele começa a fazer parte. Porque quando eu vou escutando a carne, quanto mais eu vou escutando a carne, o que acontece com o Espírito? Vai descendo. Aí eu começo a dar brecha para quem entrar? O diabo. Aí é a hora que ele vai entrar para fazer você ficar cada vez mais doente da alma, cada vez pior, cada vez escutando mais a carne, e o ciclo vai se repetindo, né? E cada vez vai piorando. Essa semana eu visitei um casal. E esse casal, ele é bastante... Eles dois, né? Os dois, são bastante ativos na igreja. Né? Ele tem um cargo na igreja, acho que é diácono, se eu não me lembro. E ela também é bastante ativa lá, cuida das crianças e tal. E tiveram Covid. Fique tranquilo que não é aqui nessa igreja, nem lá em Curitiba. E os dois tiveram Covid. Ele foi para a UTI.
Mas aí, conversando com ele, eu falei, fui para a UTI, mas eu não senti dificuldade nenhuma respiratória, não. Eu fui para a UTI mesmo porque para ter um acompanhamento mais de perto, mas que, pelo menos na opinião dele lá, não tinha necessidade, né? Ela teve também, mas ficou em casa ali. Não lembro se ela ficou internada, ficou não, né? Ficou não. Ficou em casa ali. E observando na conversa, a gente foi visitar e na hora que eu cheguei, a esposa chorou. E normalmente era uma pessoa sempre muito forte, assim, de personalidade forte, assim. Eu lembrei daquela palavra, assim, os fortes também cansam, os fortes também choram, né? E assim, aquilo chamou a atenção. E a gente foi sentar e ela falou, não, vocês não têm noção do quão essa visita foi importante. Né? A gente não ia a princípio e daí a pouco decidimos ir, a 500 quilômetros daqui. E aí ela chorando lá, não tem noção de quanto essa visita foi importante para a gente, por causa disso. A gente ficou esse tempo isolado lá, e a gente ainda está com medo de visitar os outros, os parentes, tá? E a conversa foi desenrolando. E no meio da conversa ali eu fui percebendo algumas coisas assim, né? O quanto isso causou uma confusão tão grande na alma dela, né? Eu não tenho como diagnosticar, acho que ninguém tem, isso é ela com Deus, né? O porquê de tamanha confusão na alma, mas isso causou um impacto muito grande. E ali eu percebi que ela começou a dar ouvidos à carne. Nesse momento ali, qual que seria, não estou falando que foi o caso dela, mas eu imagino que fosse. Qual que seria a vontade da carne? Não, você precisa fazer qualquer coisa para sobreviver. Qualquer coisa para sobreviver. Né? A confusão da alma dela poderia ser o quê? Eu estou longe de quem eu amo. Não consigo ver quem eu amo, minhas filhas, meus netos e tal. Né? Mas a alma, a carne, precisa fazer qualquer coisa para sobreviver. E ali ela começou a questionar algumas coisas e algo começou a complicar ali. E eu percebi ali, e ela falando assim, eu tive a impressão de que eu tinha coisas para resolver, que se eu morresse ali, eu ia para o inferno, porque parece que não tinha nada, que tinha coisas para serem resolvidas ainda com Deus, mas eu não sabia o que era, porque assim, a gente vai e acredita que está tudo certo, né? Mas naquele momento eu só fui descendo, por quê? Porque me veio essa impressão de que se eu morresse ali, eu não iria para o céu, porque eu tinha coisas para resolver. Aí eu pergunto para cada um de vocês aqui, essa mensagem veio de Deus? Essa mensagem veio de Deus? Quando você começa a ouvir demais a sua carne, quem é que entra para derrubar cada vez mais ali? O que Deus nos promete? Eu não vi nenhuma regrinha aqui, falar assim, você tem que cumprir essas regrinhas para ir para o céu. A única coisa que eu ouvi aqui foi se arrependa. Se arrependa verdadeiramente. E eu não creio num Deus que chega para você tem coisa para resolver comigo ainda antes de vir para o céu. Aqui, se você morrer agora, você está ferrado. Eu não creio num Deus desse. Então, assim, o que aconteceu provavelmente ali? Ela deu ouvidos à carne, o espírito baixou ali, né? Baixou o volume, né? E aí o inimigo aproveitou a brecha. Outra consequência da gente dar ouvidos à vontade da carne, isso quando você já está no corpo. Às vezes acontece nesse caso aqui. Esse aqui era um casal que estava na igreja. Estão na igreja. Né? Eles já se recuperaram, tá, os dois aqui, não terminei a história, mas se recuperaram, estão bem. A sequela mesmo ficou na alma. Posso dizer isso. A sequela ficou na alma. Tá? Então, outra consequência de darmos ouvido à carne é que no início
o Espírito começa a nos incomodar. É por isso que é bacana você tá aqui no reino de Deus, aqui, fazendo parte do corpo de Cristo. Porque o Espírito, ele dá sinais. Dá sinais. Né? A parte de Deus que está em você, ela começa a te incomodar. Opa, isso aqui não está legal não. Estou indo por um caminho aqui que... E muitas vezes eu sei disso, sou incomodado, sei, tenho a ciência e mesma coisa, e ainda continuo seguindo. Mas o que a carne quer fazer? Ela quer sobrepor. Ela quer sair por cima, para que os seus desejos sejam satisfeitos. Se eu continuo, mesmo assim, apesar dos alertas do Espírito Santo, se aquela luzinha acender e você não prestar atenção e continuar indo, aí outra coisa para você prestar atenção. A sua vida de cristão, a sua vida no ministério começa a se tornar um fardo. Onde fazer as coisas de Deus, fazer as coisas de Deus, né? É difícil e pesado. E muitas vezes você, ao contrário de se sentir feliz em ter vindo no culto, oh, glória a Deus, eu tive a oportunidade de participar do culto, você se sente aliviado de ter acabado. Oh, que bênção que acabou, rapaz, não aguentava mais o culto de hoje. Até orar se torna complicado. Por quê? Porque você começa a medir as palavras com que você vai conversar com Deus. Opa, isso aqui eu não posso tocar muito não, isso aqui eu não posso falar muitas coisas, tem que esconder algumas coisas, né, para falar com Deus. Então, esses dois sinais a gente precisa estar atentos. Primeiro, o Espírito começa a incomodar. E segundo, se eu ando cansado demais para o meu ministério, tem alguma coisa errada. E aí depois eu começo a achar que as regras, digamos assim, né? As leis, as regras que Deus nos dá, são difíceis de serem cumpridas. Porque eu começo a enxergar como uma opressão, como uma escravidão. Aí tudo se torna difícil no meu ministério. Eu formulei uma frasezinha aqui, ó, que a gente precisa entender que as leis de Deus existem não para tirar a nossa liberdade, mas para limitar a falta dela. Vou repetir de novo. Precisamos entender que as leis de Deus existem não para tirar a nossa liberdade, mas para limitar a falta dela. Já já vão entender aqueles que não entenderam. A vontade da carne, ela não pode ser saciada. E ela vai nos tornar escravos. E o interessante é que somos enganados de tal maneira que a gente pensa que é livre. A gente é escravo da vontade da carne, achando que estamos livres. Quando na realidade só Jesus liberta. Quer ver um exemplo de como as coisas podem ser deturbadas e como podem ser esclarecidas? Quando Deus diz para você não se embriagar, Ele não está te proibindo de beber. Mas Ele está dizendo para a gente ser livre da bebida. Quando Deus diz para não fazermos sexo fora do casamento, Ele não está nos proibindo de fazer sexo. Mas Ele está dizendo para sermos livres da imoralidade. Quando Deus diz para amarmos ao próximo como a nós mesmos, Ele não está nos proibindo de sentirmos mágoas de ninguém, mas está nos dizendo para sermos livres do ódio. Então, as leis de Deus,
Eles não servem para nos limitar. Elas servem para nos manter livres. Abra a tua Bíblia lá em Gálatas 5. Versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. O texto diz assim: porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. O texto aqui é claro. O texto é objetivo. Deus nos quer livres. Por isso, é tão falada a questão da vontade da carne. Porque ela nos escraviza e nos faz acreditar que somos livres. Invertemos totalmente a lógica. Não vou seguir a igreja porque é proibido isso, proibido aquilo outro, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. Quando na realidade é totalmente o inverso. Eu vou seguir a igreja porque eu sou livre para escolher aonde eu quero ir. Eu posso ir numa festa que não tem bebida, que eu vou me sentir feliz. Por quê? Porque eu não sou escravo mais da bebida, eu não sou escravo mais da vontade da carne. Eu posso ir em algum lugar onde há brigas ali e tudo mais e não me envolver, porque não é mais do meu feitio. Isso não faz parte mais de mim. Então Deus quer nos ver livres. E muitas vezes a gente confunde, inverte a lógica. Acha que a prisão está em servir a Deus. Por isso quando ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a gente não entende o que Deus diz, continuamos a lutar. E essa luta se torna frequente, diária, e essa luta vai nos cansando. E muitas vezes, como eu falei lá no início, a gente luta a vida toda e não sabe o que está combatendo. Então, muitas vezes, aquele vazio que você sente dentro de você pode ser a alma escravizada pela carne. Pode ser a tua alma fazendo as vontades da carne. Você está preso nesse ciclo. Você está preso no ciclo da carne. Sempre buscando algo para preencher. E é interessante, né? Você sempre busca algo para preencher aquilo, para apaziguar a alma. A carne te oferece uma coisa. Você acha que aquilo, agora pronto, agora resolveu todos os problemas da minha vida. Aí você consegue aquilo, o ciclo recomeça. Mas quando eu tiver um carro, vai mudar tudo. Consegue o carro. Não é. De repente, não era esse carro aqui, o ciclo recomeça. Aí você vai, outro carro melhor. Não era ainda. Será que é uma casa? Vou trabalhar para comprar uma casa. Aí vai. E consegue a casa. Não era a casa ainda. Entendeu? O ciclo da escravidão da carne. E vai. A gente precisa saber o porquê da gente estar lutando. O porquê lutar. E nossa maior vitória aqui não é as bênçãos alcançadas, os bens adquiridos, o sucesso na vida. A nossa maior vitória é fazer parte do reino de Deus. É escutar a voz de Deus falando comigo. É toda vez que eu tiver o conflito de alma, toda vez que eu tiver aquela confusão, como eu falei, a gente não está livre disso.
A gente, um momento ou outro da vida, vai passar por isso. Né? São as provações que são colocadas diante de nós. A gente vai passar por isso. Mas a nossa maior vitória não está nem talvez em superar aquela dificuldade, mas em receber a paz que vem de Cristo para mim. A nossa maior vitória está em deixar de fazer as minhas vontades e voltar a confiar plenamente em Deus e voltar a confiar plenamente na provisão dele para a minha vida. Eu preciso acreditar que a graça me basta. Enquanto eu não acreditar nisso, ainda vou dar ouvidos à carne. Ainda vou escutar a carne. Você está cansado de lutar? Cansado de preencher a sua vida? Tem a impressão de que a vitória nunca chega para você? Sempre esse ciclo. Sempre esse ciclo. De repente eu acho que a minha vitória está a um passo de distância. Quando eu consigo dar esse passo, parece que eu volto 10 para trás. Você tem a impressão disso para a sua vida? Já teve isso na sua vida? Está passando por isso agora? Escute o que Jesus fala para você. Mateus 11, 28, 30, não precisa abrir. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso. Tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Você ainda quer carregar aqueles 30 quilos de munição, de comida, todos os seus provimentos? Ainda quer continuar lutando? Quer chegar nos pés de Jesus, se desfazer daquela tralha toda? Está aqui. Quer um lugar de descanso para a sua alma? Está aqui. Antes eu preciso do quê? Me desfazer de mim mesmo. Desfazer das minhas vontades. Acreditar, mais uma vez, que a graça me basta. Para concluir, quem está falando mais alto dentro de você? Quem fala mais alto dentro de você hoje? O Espírito ou a carne? Quem você tem escutado mais? Você tem lutado contra as vontades da sua carne? E mais do que isso, tem vencido? Você acredita que a graça de Deus basta? Talvez você tenha escutado mais a tua carne. Talvez você tenha escutado a tua carne mais antes de vir para o culto. Talvez um conflito bobo lá na casa, lá. Antes de sair para o culto, você escutou mais a tua carne. Baixe tua cabeça agora. Volte a escutar o Espírito. Clame a Deus que fale com você agora. Clame a Deus que volte a falar. Mas se coloque à disposição para ouvir. Não deixe que a carne fale com você mais. Não escute a carne. Ela vai tentar falar. Ela vai tentar, vai continuar. A gente não é blindado contra isso. A gente não é blindado. A todo momento, a carne nos apresenta as opções para tentar apaziguar a nossa alma. A todo momento.
Como eu falei, às vezes até numa confusão boba antes de sair de casa, a carne está ali. Você precisa corrigir mais energicamente seu filho. E o Espírito está lá falando, você precisa amar mais teu filho. Quem você tem ouvido mais? Senhor, meu Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor fala conosco, meu Pai. Te pedir que o Senhor venha adentrar os nossos corações, meu Pai, para que a vontade da carne nossa diminua, meu Pai, e a voz do Espírito apareça, meu Pai, a vontade do Espírito apareça. Quero aqui agora, meu Pai, pedir que o Senhor venha fazer morada em nossos corações, tirar aquela dor, meu Pai, muitas vezes aquelas cicatrizes na alma que foram causadas por confusões, por momentos em que eu dei ouvido à carne, meu Pai. E aquilo pode ter criado cicatrizes na alma, meu Pai, e que ainda podem causar dores. Então venho te pedir agora, meu Pai, que o Senhor possa vir curar. Que o Senhor possa vir preencher aquele vazio que muitas vezes surge. E que a gente continua lutando para preencher, mas não sabe o que pode preencher. Mas o Senhor pode, meu Pai. O Senhor pode preencher, porque o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus que nos ama. E o Senhor nos criou para sermos livres e não escravos da carne, meu Pai. Então venho te pedir, meu Pai, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos dê força para resistir, meu Pai. Que teu Espírito seja maior do que a carne nossa, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar em pé? Vamos declarar essa verdade, que só Jesus satisfaz a nossa alma. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti. De Ti, Senhor, de Ti, Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti. Satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só
Amém? Que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor. E que a tua alma possa encontrar paz naquele que te criou, naquele que te ama. Amém? Deus te abençoe.